Capítulo 9. Darwin no banco dos réus. Enquanto os darwinistas controlarem a definição de termos-chaves, tais como ciência, seu sistema será imbatível, apesar das evidências em contrário. Philip Johnson. Desde o retorno da Disneylândia, Dave Mulholland tinha sido cuidadoso em sua busca por respostas. Com a ajuda do pastor e de vários amigos, encontraram uma porção de livros que tratavam do assunto. Agora poderia dizer a Katie o que o Big Bang realmente significa, como fornece a evidência científica para uma causa inicial e aponta em direção a uma fonte transcendental, ao invés de provar que Deus não criou o mundo. Ele poderia argumentar, sem muitos problemas, como o princípio antrópico traz consigo a evidência irresistível de um projeto permeando cada nível do universo. Até mesmo poderia enfrentar a maioria das perguntas de Katie sobre a origem da vida, como as experiências de laboratório frequentemente trapaceiam para chegar até mesmo aos mais frágeis resultados, e como a descoberta do DNA traz a evidência positiva de um criador. Veja, Kate, disse Dave, apenas pense em sua própria experiência. Você já viu uma mensagem escrita por algum tipo de força natural, no céu ou em uma rocha? Kate respondeu com indiferença. Dave pegou aleatoriamente um livro de sua abarrotada estante e o abriu rapidamente em uma página densa de texto impresso. Qualquer um que diga que uma força natural nos elementos químicos escreveu o código do DNA, bem, isso é como dizer que os elementos químicos no papel e na tinta escreveram as palavras nesta página. Ele se estava tornando confiante, e às vezes Kate deixava sua atitude defensiva e parecia realmente interessada naquilo que o pai estava aprendendo. Mas hoje ela tinha voltado a seu velho estilo combativo. Kate sacudiu a cabeça. Oh, eu não tenho nenhum problema sobre Deus estar no começo de tudo, disse distraidamente. Talvez ele tenha começado tudo bem lá nas origens. Dave sorriu interiormente. Ele sabia que essa concessão representava um progresso, mesmo que Kate se recusasse a demonstrá-lo. Mas qualquer um sabe que, uma vez que a vida surgiu, ela desenvolveu-se exatamente como Darwin afirmou. Vi isso em meu livro-texto na escola. Foi a vez de Kate apanhar um livro. Vasculhou sua mochila e puxou um pesado livro de biologia, abrindo-o em uma página cheia de fascinantes fotos coloridas, mostrando várias raças de cães e cavalos, bem como uma grande variedade de orquídeas e rosas. O título proclamava Evolução em Ação. Evolução acontecendo diante de nossos próprios olhos. Dave pegou o livro das mãos dela e sentiu seu estômago apertar. Ele ainda não tinha estudado esses temas. Certamente, aquelas fotos coloridas eram impressionantes. Kate o encarou triunfantemente. Está aí no livro, papai. Dave não respondeu. Seus olhos se tinham voltado para o texto, para descobrir exatamente o que a filha estava aprendendo. Kate esperou um pouco, então saiu do quarto, deixando-o sentado com o livro ainda aberto em seu colo. Dave apertou as mãos. Deus, ele orou, não admira que ela continue lutando contra mim, lutando contra ti. Tudo que ela pega na escola diz que a natureza pode fazer as coisas por si mesma, que tu és irrelevante. A tática usada em livros didáticos como o de Kate raramente é a de ataque direto à religião. Em vez disso, Deus com toda certeza é silenciosamente relegado a uma posição de irrelevância, na qual simplesmente nada lhe é deixado para que faça. Considere este exemplo típico do livro utilizado em larga escala na faculdade, Evolutionary Biology, Biologia Evolucionista. Unindo a variação aleatória e sem propósito ao processo cego e impiedoso da seleção natural, Darwin tornou supérfluas as explicações teológicas e espirituais a respeito dos processos da vida. A mesma mensagem é dirigida também aos estudantes do ensino médio. Em declaração de 1995, a Associação Nacional de Professores de Biologia, a ANPB, afirmou que a vida é o resultado de um processo natural, não supervisionado, impessoal e imprevisível. As palavras não supervisionado e impessoal significam que Deus não deve ser tolerado nem mesmo no papel de dirigir e guiar o processo evolucionista. Foi ainda declarado que a vida é consequência de um processo material que age cegamente, ao acaso.
Certamente, o pai de Kate não é o único que enfrenta esse problema. Todos os cristãos precisam saber como responder ao desafio apresentado pelo naturalismo darwiniano. Felizmente, alguns conceitos básicos nos ajudarão a superar a retórica e nos capacitarão a pensar de forma mais clara. O melhor argumento contra o darwinismo é conhecido há séculos pelos fazendeiros e criadores e pode ser apresentado como um princípio simples. A mudança natural em seres vivos é limitada. Ou, apresentado positivamente, os organismos permanecem fiéis à sua espécie. Tomemos as gravuras no livro de Kate. Elas vendem a ideia de que as variações entre cães, cavalos e rosas são evolução em ação. O darwinista parece negligenciar o fato óbvio de que os cães continuam sendo cães, os cavalos continuam sendo cavalos e as rosas continuam sendo rosas. Nenhuma das mudanças criou um novo tipo de organismo. A criação de cães tem feito surgir variedades que vão do pesado grande dinamarquês ao minúsculo chihuahua, mas nenhuma variedade demonstra qualquer tendência a abandonar a família canina. O esplêndido Tyler Municipal Rose Garden, em Tyler, Texas, exibe cerca de 500 tipos de rosas de quase todas as cores e matizes. Entretanto, apesar da intensa reprodução, elas continuam sendo rosas. Nenhum dos exemplos citados nos livros de biologia está evoluindo para um novo nível de complexidade. Eles apenas ilustram a variação em torno do mesmo padrão. O darwinismo não pode negar que a mudança observável é limitada. O que a teoria sugere é que, com o tempo, essas variações menores somam-se para criar mudanças maiores. As grandes transformações necessárias para se passar de um primitivo organismo unicelular a abelhas, borboletas e meninos. Esse é o âmago da teoria darwiniana. Mas, ironicamente, é também a parte da teoria mais fácil de se desacreditar. Até o próprio trabalho de Charles Darwin com a reprodução de pombos demonstra os limites da mudança biológica. Na Inglaterra vitoriana, a criação de pombos era extremamente popular, e quando Darwin retornou de sua famosa viagem marítima às Ilhas Galápagos, começou a criar pombos. Nas mãos hábeis de um criador, o pombo pode desenvolver uma cauda em leque, com penas semelhantes às de um leque chinês. Pode tornar-se semelhante ao pelicano, com um enorme papo avultando por sob o bico, e pode tornar-se um jacobino, com um capuz de penas sobre a parte traseira e sobre os lados da cabeça, assemelhando-se aos capuzes usados pelos monges jacobinos. Contudo, a despeito dessa grande diversidade, todos são descendentes do pombo comum, o vulgar pássaro cinza que infesta nossos parques urbanos. Apesar da extraordinária variedade de caudas e penas, todos os pombos que Darwin observou continuavam sendo pombos. Eles representavam uma mudança cíclica na frequência genética, mas não uma nova informação genética. Como Darwin formulou uma teoria de mudança ilimitada a partir de tais exemplos de mudança limitada? Ele tomou as mudanças que tinha observado e as generalizou em relação ao passado distante, o qual, naturalmente, não tinha observado. Se o pombo comum pode ser tão grandemente transformado dentro de poucos anos nas mãos de um criador, raciocinou, o que poderia acontecer ao mesmo pombo na natureza após milhares ou mesmo milhões de anos? Havendo bastante tempo, as mudanças seriam virtualmente ilimitadas, e o pombo poderia até mesmo ser transformado em um tipo completamente diferente de pássaro. Foi uma especulação ousada, mas ninguém deve enganar-se e pensar que foi mais do que isso. Nem Darwin nem qualquer outra pessoa jamais testemunhou o processo de evolução. Trata-se de uma conjectura, de uma generalização que vai muito além dos fatos observados. Ora, não há nada de errado na generalização em si, enquanto tivermos em mente que ela é apenas isso, e não um fato observável. Mas para que se faça uma generalização razoável, é necessário ter boas razões para crer que o processo generalizado continuará a acontecer em uma proporção constante. Aí reside a falha fatal na teoria de Darwin. Séculos de experimentação mostram que a mudança produzida nos processos de reprodução não continua em proporção constante de geração em geração. Pelo contrário, a mudança é rápida no princípio, depois estabiliza-se e finalmente alcança um limite que os criadores não conseguem ultrapassar. Consideremos um exemplo histórico. A partir de 1800,
produtores agrícolas começaram a tentar aumentar o nível de açúcar da beterraba, com extraordinário sucesso. Após 75 anos de plantação seletiva, eles aumentaram o nível de açúcar da beterraba de 6% para 17%. Mas não puderam ir além disso. Embora a mesma produção seletiva continuasse por mais meio século, o nível de açúcar jamais ultrapassou os 17%. Em certo ponto do processo, a variação biológica sempre se estabiliza e cessa. Por que as alterações cessam? Porque, uma vez que todos os genes de um determinado elemento tenham sido selecionados, a reprodução seletiva não tem como continuar. O processo de reprodução reordena e seleciona os genes existentes em um conjunto de genes, combinando-os e recombinando-os, como alguém que mistura e distribui as cartas de baralho. A reprodução não pode criar novos genes, assim como misturar cartas não cria novas cartas. Pássaros não podem desenvolver pelos. Ratos não podem desenvolver penas. Asas não crescem em porcos. E mais importante, à medida que os criadores intensificam a pressão seletiva, o organismo fica mais fraco e finalmente torna-se estéril ao ponto de extinguir-se. Esta é a ruína da pecuária moderna. Nossas vacas e galinhas altamente selecionadas produzem mais leite e ovos, mas são muito mais vulneráveis a doenças e à esterilidade. Essa é uma barreira natural que nenhum processo de reprodução é capaz de ultrapassar. Além disso, quando um organismo não mais é submetido à pressão seletiva, tende a retornar à sua condição original. Deixados por sua conta, os filhotes dos pombos ornamentais que tanto encantaram a Darwin voltarão a ser os pombos silvestres comuns. Portanto, Darwin simplesmente estava enganado em sua generalização. Quer seja nos laboratórios de reprodução ou na própria natureza, as pequenas mudanças produzidas pela combinação de genes não são instrumento para a mudança ilimitada exigida pela evolução. A tendência natural dos seres vivos não é continuar mudando indefinidamente, e sim permanecer próximos à sua condição original. O que Darwin realmente provou? Uma vez que a reprodução seletiva nada mais faz do que combinar genes existentes, a única maneira de levar a evolução a novos níveis de complexidade é introduzir um novo material genético. A única fonte natural de material genético novo na natureza são as mutações. No neodarwinismo atual, o mecanismo central para a evolução são a mutação aleatória e a seleção natural. O conceito de mutação foi popularizado para o segmento mais jovem, há poucos anos, pelas adolescentes tartarugas ninjas mutantes, e hoje praticamente qualquer filme de ficção científica apresenta esse tipo de mutação. Mas o que é exatamente isso? Já que o gene é semelhante a um conjunto codificado de instruções, uma mutação é como um erro de digitação. Uma letra trocada aqui, um sinal de pontuação alterado ali, uma frase ou código genético omitidos. Mas já temos aí um problema óbvio. Se você introduz um erro de digitação no relatório que está escrevendo, é improvável que isso vá melhorá-lo. É mais provável que um erro venha a piorar e não melhorar o sentido do texto. O mesmo é verdade quanto a erros no código genético. A maioria das mutações é prejudicial ou, frequentemente, letal ao organismo, de modo que, se as mutações se acumulassem, o mais provável seria que o resultado fosse involução e não evolução. Com o propósito de fazer sua teoria funcionar, os neodarwinistas devem esperar que algumas mutações, em algum lugar e de algum modo, venham a ser benéficas. Além disso, dado que a evolução de uma única estrutura ou de um novo órgão em particular pode exigir milhares e milhares de mutações, os neodarwinistas devem esperar que uma grande quantidade dessas raras mutações benéficas ocorram em um único organismo. As improbabilidades são chocantes. Se levarmos o neodarwinismo ao laboratório e o testarmos experimentalmente, as dificuldades apenas se multiplicarão. O modo mais prático de estudar mutações em laboratório é com a ajuda da mosca da fruta comum, do tipo que você pode ver voando ao redor de bananas maduras na cozinha. Uma vez que essa pequena mosca alcança a maturidade sexual em apenas 5 dias, podem ser observados os efeitos da mutação sobre várias gerações. Com o uso de substâncias químicas ou de radiação para induzir mutações, cientistas têm produzido moscas com olhos púrpura ou brancos, moscas com asas superdimensionadas ou encolhidas, ou mesmo sem asas, larvas de mosca com pelos rígidos esparsos,
ou em tal quantidade que elas se tornam semelhantes ao porco-espinho. Não obstante, toda essa experimentação de modo algum tem feito avançar a teoria da evolução, pois nada tem sido produzido a não ser formas bizarras de mosca da fruta. As experiências jamais produziram um novo tipo de inseto. As mutações alteram os detalhes em estruturas existentes, como a cor dos olhos ou o tamanho das asas, mas não levam à criação de novas estruturas. A mosca da fruta continuou sendo mosca da fruta. À semelhança do processo de reprodução, as mutações genéticas produzem apenas mudanças menores e limitadas. Além disso, as pequenas mudanças observadas não se acumulam para criar mudanças maiores, princípio central do darwinismo. De fato, as mutações não são a fonte para as mudanças infinitas e ilimitadas exigidas pela teoria da evolução. Quer examinemos as experiências de reprodução ou as experiências de laboratório, o resultado é o mesmo. As mudanças em seres vivos permanecem estritamente limitadas a variações de um tema. Não vemos o surgimento de novas e mais complexas estruturas. O mesmo padrão se mantém por todo o tempo, como vemos na pesquisa dos fósseis. A regra definitiva é que os organismos aparecem completamente formados, com variações agrupadas em torno do mesmo padrão, sem estágios transitórios que cumpram etapas evolutivas. De fato, a pesquisa de fósseis, como um todo, apresenta evidências convincentes contra o darwinismo. O domínio desses fatos básicos nos dá as ferramentas adequadas para pensar de forma crítica a respeito dos exemplos tipicamente usados para apoiar a evolução. Tomem-se os famosos pintacilgos de Darwin, pássaros cuja variação no tamanho dos bicos ajudou a inspirar sua teoria inicial. Estudo recente, destinado a apoiar o darwinismo, descobriu que os bicos daqueles pássaros crescem mais nas estações secas, nas quais os grãos que comem são mais duros e secos, mas crescem menos após a estação chuvosa, em que pequenas sementes tornam-se novamente disponíveis. Isso é a evolução acontecendo ante nossos próprios olhos, conclui o autor do estudo. Mas na verdade é exatamente o contrário. A mudança no bico dos pássaros é uma flutuação cíclica que lhes permite adaptar-se e sobreviver, aponta Philip Johnson em Reason in the Balance, Razão na Balança. Em outras palavras, é uma pequena adaptação que permite aos pássaros continuarem pássaros. A mudança não demonstra que estejam desenvolvendo um novo tipo de organismo ou que originalmente se desenvolveram de outro organismo. O mesmo vale para todas as frequentemente citadas confirmações da evolução, tais como os organismos que desenvolvem resistência a antibióticos e insetos que desenvolvem resistência ao inseticida. E ainda mais perturbador, alguns dos mais famosos exemplos têm sido desmascarados como meras fraudes, como é o caso recente das mariposas matizadas de preto e branco na Inglaterra. Os livros escolares asseguram que, durante a Revolução Industrial, quando os troncos das árvores foram escurecidos pela fuligem, uma variedade de mariposas de cores brilhantes tornou-se mais visível e mais fácil de ser comida pelos pássaros, enquanto um tipo de mariposa mais escura se multiplicava. Isso é apregoado como ilustração clássica da seleção natural, a teoria de que a natureza preserva as formas que funcionam melhor que suas rivais na luta pela existência. No entanto, recentemente foi descoberto que as fotografias exibindo as mariposas brilhantes contra os troncos de árvores enegrecidos foram fraudadas. Mariposas pintadas voam ao redor dos galhos mais altos e de modo algum pousam nos troncos. Ainda mais recentemente, o biólogo Theodore Sargent, da Universidade de Massachusetts, admitiu haver colado exemplares mortos de mariposas sobre troncos de árvore para um documentário. A respeitada revista Nature afirma que o exemplo das mariposas, considerado o cavalo premiado de nosso estábulo para ilustrar a evolução por seleção natural, deve agora ser rejeitado. Nenhuma descoberta científica contradisse o princípio básico de que a mudança em seres vivos é limitada. Luther Burbank, tido como o maior criador de animais reprodutores de todos os tempos, disse que a tendência dos organismos de se manterem fiéis à sua condição é tão constante que pode ser considerada uma lei natural, que ele chamou de lei da reversão ao padrão médio. É uma lei, disse ele, que mantém todos os seres vivos dentro de limites mais ou menos fixos. A despeito do que dizem os livros escolares, Darwin não provou que a natureza é capaz de ultrapassar esses limites fixos. Ele apenas sugeriu que isso era teoricamente possível, que mudanças menores poderiam se acumular por milhares de anos até que um peixe se tornasse anfíbio, um anfíbio se tornasse réptil e um réptil se tornasse mamífero.
Mas, passados mais de 150 anos, ficou claro que as especulações de Darwin dissipam-se em vista de todos os resultados dos experimentos de laboratório e de reprodução controlada, bem como diante do padrão da pesquisa de fósseis. As palavras simples do primeiro capítulo de Gênesis ainda se mantêm firmes. Deus criou cada ser vivo para reproduzir-se segundo a sua espécie. Veja Gênesis capítulo 1, versículos 11, 12, 21, 24 e 25. Complexidade irredutível. O falecido evangelista cristão Francis Schaeffer costumava oferecer um argumento simples contra a evolução, fácil de entender e devastador. Suponha que um peixe desenvolva pulmões. O que acontece depois? Ele passa ao próximo estágio evolucionário? Claro que não. O peixe morre afogado. Os seres vivos não podem simplesmente mudar peça por peça. Um novo órgão aqui, um novo membro ali. O organismo é um sistema integrado e qualquer alteração isolada tem mais probabilidade de ser prejudicial do que benéfica. Se as guelras de um peixe começassem a se transformar em pulmões, seria um desastre, não uma vantagem. O único modo de transformar um peixe em animal terrestre é transformá-lo todo de uma vez, com uma cadeia de mudanças interrelacionadas acontecendo ao mesmo tempo. Não somente pulmões, mas mudanças correlacionadas no esqueleto, no sistema circulatório e assim por diante. A expressão para descrever esse tipo de sistema interdependente é complexidade irredutível. O fato de que os organismos são irredutivelmente complexos é mais um argumento de que não podem ter se desenvolvido parte por parte, um passo de cada vez, como Darwin propôs. A teoria de Darwin afirma que todas as estruturas vivas desenvolveram-se em passos pequenos e graduais, de estruturas mais simples. Penas desenvolveram-se de escamas, asas de patas dianteiras, flores de folhas e assim por diante. Mas nada que seja irredutivelmente complexo pode evoluir em passos gradativos. Desse modo, sua própria existência refuta a teoria de Darwin. O conceito de complexidade irredutível foi desenvolvido por Michael Behe, professor de bioquímica na Universidade Lehigh, em seu livro de 1993, Darwin's Black Box, A Caixa Preta de Darwin. Behe apresenta como exemplo caseiro de complexidade irredutível a ratoeira. Uma ratoeira não pode ser armada gradualmente, aponta. Você não pode começar com uma plataforma de madeira e pegar alguns ratos, acrescentar uma mola e pegar um pouco mais de ratos, colocar um gatilho e assim por diante, cada acréscimo fazendo a ratoeira funcionar melhor. Pelo contrário, para simplesmente começar a capturar ratos, todas as partes devem estar montadas desde o princípio. A ratoeira não funciona até que todas as suas partes estejam presentes e trabalhando em conjunto. Muitas estruturas vivas são como a ratoeira. Elas envolvem um sistema complexo de partes interativas, todas trabalhando conjuntamente. Se uma parte devesse desenvolver-se de forma isolada, o sistema inteiro pararia de funcionar. E uma vez que, de acordo com o darwinismo, a seleção natural preserva as formas que funcionam melhor que suas rivais, um sistema não funcional seria eliminado, como o peixe com pulmões. Portanto, não é possível uma explicação darwiniana sobre como os sistemas e estruturas irredutivelmente complexos vieram a existir. Um dado interessante é que o próprio Darwin compreendeu o problema e chegou a admitir que ele poderia invalidar sua teoria. Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não pudesse ter sido formado por modificações leves, sucessivas e numerosas, escreveu ele, minha teoria estaria completamente destruída. Hoje, podemos dizer com segurança que a teoria de Darwin foi destruída, pois agora sabemos que a natureza está repleta de exemplos de órgãos complexos que não podem ter sido formados por modificações leves e numerosas, isto é, órgãos que são irredutivelmente complexos. Tome-se o exemplo do morcego. Os evolucionistas propõem que o morcego desenvolveu-se de uma pequena criatura, semelhante ao rato, cujos membros dianteiros, os dedos frontais, transformaram-se em asas em passos gradativos. Mas imagine os passos. À medida que os dedos frontais tornavam-se maiores e a pele começava a crescer entre eles, o animal não podia mais correr sem tropeçar nos próprios dedos. Por outro lado, os membros dianteiros ainda não eram longos o bastante para funcionar como asas. Assim, durante a maior parte de seus hipotéticos estágios transitórios, a pobre criatura teria membros muito longos para correr e muito curtos para voar. Ela se tornaria indefesa e logo estaria extinta. Não há maneira concebível pela qual asas de morcego sejam formadas em estágios graduais.
Essa conclusão é confirmada pela pesquisa de fósseis, na qual não encontramos nenhum fóssil intermediário que nos levasse ao morcego. Desde a primeira vez que os morcegos aparecem na pesquisa de fósseis, eles já estão completamente formados e virtualmente idênticos aos morcegos modernos. Um exemplo clássico de complexidade irredutível é o olho humano. Um olho é inútil a menos que todas as suas partes estejam completamente formadas e trabalhando em conjunto. Mesmo uma leve alteração em sua forma atual destruiria sua função. Como então o olho poderia desenvolver-se por pequenas alterações? Já nos dias de Darwin, a complexidade do olho foi usada como prova contrária à sua teoria. E Darwin disse que o mero pensamento de tentar explicar o olho deu-lhe calafrio. Darwin teria tido ainda mais calafrios se tivesse conhecido a estrutura das células dentro do olho. Darwinistas contemporâneos, como Richard Dawkins, tentaram resolver o problema traçando o caminho da evolução visual, começando por uma mancha sensível à luz, passando ao grupo de células em forma de taça para melhor focalizá-la, e assim por diante, através de uma série gradativa de pequenos melhoramentos, até se produzir uma verdadeira lente. Mas mesmo o primeiro passo, a mancha sensível à luz, já é irredutivelmente complexo, exigindo uma cadeia de reações químicas, começando quando um fóton interage com a molécula chamada cis-retinal 11, que muda para transretinal, que força uma mudança na forma de uma proteína chamada rodopsina, que adere a outra proteína chamada transducina, que se agrega a outra molécula e assim por diante. De onde vêm as células em forma de taça sobre as quais Dawkins falou? Há dúzias de proteínas complexas envolvidas em manter a forma das células, e mais outras dúzias para controlar grupos de células. Cada um dos passos de Dawkins já é um sistema complexo, e adicioná-los um ao outro não responde de onde esses sistemas complexos originalmente vieram. É como se perguntássemos como um sistema estéril é fabricado e alguém respondesse, ligando um par de alto-falantes em um amplificador e acrescentando um toca-discos laser e um toca-fitas. Certo. Mas o verdadeiro problema é, primeiramente, como fabricar os alto-falantes e amplificadores. A fábrica mais automatizada e avançada, com todos os seus computadores e robôs coordenados em uma escala cronometrada com precisão, é menos complexa que o funcionamento interno de uma única célula. Nenhum sistema assim pode surgir de um processo darwiniano cego e gradual. A mais racional explicação para as estruturas irredutivelmente complexas na natureza é que elas são produto da mente criativa de um ser inteligente. Em todas as frentes, os cientistas estão sendo forçados a enfrentar a evidência de uma causa inteligente. Desde que a teoria do Big Bang foi proposta, os cosmologistas têm sido obrigados a lutar com as implicações de que o universo teve princípio absoluto e, portanto, um criador transcendente. A descoberta das informações contidas no DNA está forçando os biólogos a reconhecerem uma causa inteligente para a origem da vida. Do mesmo modo, o fato da complexidade irredutível está levantando a questão do desígnio nos seres vivos. É claro que a ciência não pode nos dizer tudo o que gostaríamos de saber sobre essa causa inteligente. Ela não pode revelar os detalhes do caráter de Deus, nem explicar o plano da salvação. Essas são tarefas para a teologia. Mas o estudo do desígnio e do propósito na natureza claramente apoia a existência de um Criador transcendente. Tão óbvio que, como o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, não temos desculpa diante dele. Veja Romanos capítulo 1, versículo 20. Já que a evidência científica é tão convincente, por que a elite científica agarra-se tão tenazmente à evolução darwiniana? Por que o darwinismo ainda é o credo oficial em nossas escolas públicas? Porque o verdadeiro problema não é o que vemos através do microscópio ou do telescópio. É aquilo a que aderimos em nossos corações e em nossas mentes. O darwinismo funciona como o fundamento que dá sustentação a uma visão de mundo naturalista e, consequentemente, o cientista, homem ou mulher, que está comprometido com o naturalismo antes mesmo de entrar no laboratório, é levado a aceitar até a mais fraca evidência que apoia a teoria. A mudança mais trivial em um ser vivo é aceita como confirmação das reivindicações mais exageradas da evolução, de modo que a menor variação no bico de pássaros ou a resistência a inseticidas são apregoadas como provas de que tanto pássaros como moscas evoluíram fundamentalmente do limo, por um processo cego e não dirigido. O centro da controvérsia não é a ciência. Trata-se de uma luta titânica entre cosmovisões ou visões de mundo conflitantes, entre naturalismo e teísmo. O universo é governado por forças materiais cegas ou por um ser pessoal amoroso? Somente quando os cristãos entenderem isso,
Somente quando afastarmos a cortina de fumaça e formos ao âmago da questão, deixaremos de perder debates. Somente então seremos capazes de ajudar nossas crianças, como Katie, a enfrentar os contínuos desafios da sua fé.